Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, 15h43, uma sexta-feira de julho. O céu azul sem nuvens de uma sexta-feira de verão na cidade de Nova York refletia uma tranquilidade encontrada apenas nos bairros mais ricos da cidade. Tribeca, um nome sinônimo de luxo, prestígio e momentos suspensos em ouro. No coração deste bairro, um restaurante excepcional se destacou de todos os outros. A Renda Dourada. Não era apenas um lugar para comer. Era um templo da elite, um lugar onde decisões que mudariam o mundo eram tomadas entre taças de champanhe. A decoração era uma homenagem à perfeição. As paredes cobertas com delicados afrescos artísticos, as mesas de mármore branco, os lustres brilhantes que difundiam uma luz suave, mas imponente. O murmúrio abafado das conversas se misturava à elegância dos gestos, cada pessoa desempenhando seu papel nessa dança silenciosa de privilégios. No centro desta cena, Gregório Lambert foi o ator principal. Aos 52 anos, ele não era apenas um bilionário. Ele era uma instituição. Um magnata farmacêutico, conhecido não apenas por sua riqueza, mas também por sua reputação de visionário implacável. Vestido com um terno de lã italiana feito sob medida, com corte perfeito e uma gola impecavelmente ajustada, ele usava seu poder como uma segunda pele. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, mas seus olhos, frios como aço, traíam o homem que ele realmente era. Calculista, ambicioso e disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Ele estava cercado por consultores financeiros, advogados e parceiros de negócios, cada um cuidadoso para não perturbar o frágil equilíbrio dessa imagem de sucesso. Os sorrisos eram educados, mas comedidos, como gestos de balé, onde cada um sabia onde posicionar o arco sem nunca se expor demais. Cada palavra que Gregory dizia parecia uma frase, e outros estavam lá para concordar, para se alimentar de suas decisões e crescer em sua sombra. Naquele dia, Gregory comemorou a assinatura de um contrato monumental. Uma parceria com empresas internacionais para a produção de substâncias que supostamente melhoram as funções cognitivas. Um projeto que ele apresentou como um avanço revolucionário. Mas para ele, essa contratação não foi apenas mais um sucesso em uma carreira já de sucesso. Era uma porta aberta para um controle ainda maior. Uma oportunidade de expandir seu império enquanto alimenta seu ego inflado. Mas a poucos metros de distância, na sombra deste mundo cuidadosamente construído, Eliot observou, e seus olhos estavam cheios de raiva, dor e lembranças amargas. Eliot não era um mero espectador dessa cena. Ele fazia parte da história, embora Gregory nem se lembrasse disso. Com apenas 20 anos, ele tinha um rosto juvenil, marcado pelas provações da rua. Seus olhos, no entanto, carregavam uma intensidade que poucos conseguiam entender. Eles não apenas assistiram, eles estavam examinando, procurou, dissecou a realidade como um quebra-cabeça que precisava ser resolvido. Ele usava uma jaqueta de lona velha e rasgada, calças largas e tênis desgastados que já tinham visto melhores. Durante semanas ele vagou por Nova York, em busca de sustento, significado e um pouco de dignidade. Mas essa dignidade já havia sido destruída muito antes disso, esmagada pelas engrenagens de um sistema que ele não conseguia entender até se tornar sua vítima. Hoje, ele não era mais apenas um jovem sem teto. Ele era um homem quebrado pela realidade de um mundo que não o via, mas não havia perdido a vontade de se fazer ouvir. Naquele dia, algo nele havia mudado. O nome Gregory Lambert não era mais um mero símbolo de poder, mas um nome gravado em suas memórias como uma lembrança constante das traições que havia sofrido. Ele olhou impotente para o prato que acabará de ser colocado na frente de Gregory. Ele sabia o que havia ali, algo que as pessoas naquela mesa não sabiam. Não era apenas um prato delicado, foi o chave de tudo o que ele havia perdido. De repente, sem aviso, um grito escapou de seus lábios. Não coma isso. As palavras explodiram no ar como uma bala perdida, destruindo a atmosfera tranquila do restaurante. Por um momento, tudo parou. As conversas morreram em sussurros abafados, os olhos se voltaram para a entrada, onde Eliot, com os braços estendidos, observava com intensidade febril. Seu rosto estava vermelho, desfigurado pela frustração e pelo medo. A equipe chocada reagiu instantaneamente, mas a cena parecia fora de controle. Os garçons correram em direção a Eliot,
mas um gesto de Gregory os deteve. Este último, surpreso mas impassível, levantou a mão para convidá-los a manter distância. Gregory, inesperadamente, não pareceu incomodado com a aparência do jovem. Em vez disso, ele olhou para Eliud com uma estranha tranquilidade, como se esperasse para entender o que aconteceria em seguida. "Para aqui?", perguntou Gregory com uma voz calma e fria. Eliud, ofegante, lutava para controlar a respiração, mas forçava a voz a permanecer clara, ciente de que tudo dependia daquele momento. "Porque eu mesmo fiz, e sei o que tem nele." Foi como um choque elétrico na sala. Os sussurros se intensificaram, os olhares alternaram entre Gregory e Eliud, cada um se perguntando se estava se perdendo em uma alucinação coletiva. O líder, completamente fora de sua zona de conforto, escapuliu numa tentativa de discrição, mas o estrago já estava feito. Eliud foi levado para dentro, mas não se deixou levar sem oferecer resistência. Gregory o observou, intrigado. Porque esse estranho parecia saber coisas que nunca deveria saber? Porque esse jovem aparentemente insignificante parecia ter tanto conhecimento do mundo? Quando finalmente estavam em uma sala longe de olhares curiosos, Eliud explodiu. "Trabalhei no seu laboratório. Era estagiária de bioquímica. Tinha tudo o que precisava para ter sucesso. Mas tudo isso foi destruído pela sua sede de lucro. Descobri testes proibidos. Você autorizou o uso de um composto alimentar que altera as funções cognitivas sem nenhum estudo sério sobre seus efeitos a longo prazo. Tentei alertá-la, repassar a informação, mas você me expulsou, me esmagou. Não perdi apenas o meu emprego, perdi a minha vida, o meu futuro. Você me apagou." As palavras de Eliud atingiram Gregory como chuva torrencial. Por um momento ele se sentiu perdido, mas rapidamente recuperou a compostura. "E agora?" O silêncio caiu, pesado e opressivo. Eliud continuou, com a voz trêmula, mas cheia de desafio. "O que você está prestes a comer é aquele melhorador que você tão inescrupulosamente endossou. Um produto que destruirá vidas, tudo por alguns dólares a mais. Você fez isso por poder. Você fez isso por si mesmo. Você está prestes a dar uma mordida nele como se não fosse nada." Gregory não respondeu imediatamente. Mas algo mudou em seus olhos, um brilho que ele não reconheceu. Talvez uma realização. Ou talvez o medo de que o passado que ele havia escondido cuidadosamente estivesse o alcançando. O chefe de cozinha, visivelmente pálido como um lençol, cambaleia sob a pressão. Uma gota de suor escorreu pela sua testa enquanto ele tentava retomar o controle da situação. Ele ajeita a gravata, como se esse gesto pudesse salvá-lo de uma verdade que lhe escapa. "Aquele garoto está mentindo. Ele é louco. Ele só está com inveja. Ele nunca trabalhou para nós." Suas palavras saem apressadas, mas ele não consegue esconder o tremor em sua voz. O olhar do líder se desvia furtivamente, como se ele tivesse a sensação de que o que estava dizendo poderia ser fatal para ele. Os outros convidados à mesa parecem inquietos, com os olhos fixos em Gregory, esperando que ele assuma o controle dessa situação que se agrava rapidamente. Mas Gregório, por outro lado, permanece perfeitamente calmo, uma calma perturbadora, como se estivesse esperando por este exato momento. Ele se levanta lentamente, sem pressa, mas cada movimento parece pesado. Ele caminha em direção a Eliud e o observa por um longo tempo. O olhar de Gregory é frio, penetrante, quase clínico. Mas algo na postura do jovem, na intensidade do seu olhar, faz o magnata vacilar. Gregory franze a testa, sua mente envolvida em algum tipo de cálculo mecânico. Qual era o nome do projeto? Ele pergunta em uma voz quase anônima, como se a pergunta apenas completasse um enigma que ele já havia resolvido. Eliud, com a garganta apertada, sente uma onda de raiva e dor, mas respira fundo, forçando-se a manter o controle de si mesmo. Este momento era importante demais para entrar em pânico. Arx 23, ele responde, com a voz forte, mas cheia de frustração. Você escondeu os efeitos colaterais alterando os limites de exposição no relatório final. Achou que ninguém notaria. Há um momento de silêncio pesado, em que o ar parece ficar mais denso, mais carregado. Gregory não reage imediatamente, mas seu olhar se torna mais intenso, mais penetrante. Ele examina o jovem, tenta entender se aquela afirmação era verdadeira. Mas é o silêncio que responde à sua pergunta.
O líder, agora completamente em pânico, tenta se recompor, mas o ar na sala mudou. Um dos advogados Gregory, um homem corpulento e de aparência impassível, de repente fica tenso. Ele está visivelmente ficando pálido. Um arrepio percorre a sala, como se a realidade do que acabará de ser revelado finalmente chegasse a todos. Este advogado, testemunha e cúmplice da situação, se viu confrontado com a verdade que, no fundo, sempre temeu. Ele assinou este relatório. Ele também esteve naquela sala de reuniões uma vez, quando foi decidido que a verdade poderia ser deixada de lado em troca de um ganho muito maior. Gregory se vira lentamente para a mesa, ainda calmo. Um leve sorriso se forma em seus lábios, mas não é o do homem confiante que ele era alguns minutos antes. Ele empurra o prato para o lado, como se simplesmente tocá-lo pudesse contaminá-lo. O cheiro da comida se dissipa, levado pelo peso da conversa, substituído por uma tensão palpável. Naquele momento, ele sabe que a situação mudou. Eliud, esse jovem que ele havia ignorado, plantou uma semente de dúvida que cresceria lentamente, apesar das tentativas de suprimi-la. O New York Times publica um artigo de primeira página que abala a indústria. Um denunciante anônimo, ex-estagiário, revela a existência de um aditivo alimentar experimental que Gregório Lambert e sua empresa introduziu secretamente em seus produtos. O relatório afirma que os efeitos colaterais do produto foram deliberadamente alterados na versão final. O jornal chega a publicar um trecho do relatório interno, acompanhado de uma citação de Eliud, e tudo se torna muito real. A mídia está enlouquecida. Os programas de notícias estão exibindo uma profusão de entrevistas e as redes sociais estão enlouquecidas. Os cidadãos de repente se sentem responsáveis, como se a verdade há muito escondida tivesse vindo à tona. Gregory Lambert inicialmente negou categoricamente as acusações. Ele tenta controlar os danos com a mesma facilidade que usa para manipular informações em seus próprios negócios. Ele alega que é uma tentativa de desacreditar seu nome, um ataque orquestrado por pessoas invejosas de seu sucesso. Mas até os jornalistas mais complacentes estão começando a fazer perguntas. Gregory não parece ter tanto controle da situação como antes. O gatilho vem alguns dias depois. Eliud, num ato de desafio e preparação meticulosa, faz uma revelação que desestabiliza Gregory definitivamente. O jovem, apesar de tudo, esperava o pior. Antes de desaparecer, ele teve o cuidado de guardar provas incriminatórias. Em um pendrive escondido no salto do seu sapato gasto, Eliud guardou uma cópia do relatório original. A relação com as anotações de Gregory. Ele não apenas documentou as irregularidades, ele tinha a chave do escândalo em suas mãos. As notas manuscritas de Gregory, provando que as mudanças foram feitas conscientemente, eram uma prova irrefutável de que isso não foi um acidente. Quando a investigação oficial é iniciada, a verdade começa a emergir, com força imparável. Especialistas jurídicos e jornalistas encontram terreno fértil para investigar depoimentos e documentos. O relatório de Eliud, com suas anotações e documentação irrefutável, rapidamente circulou pelas instituições. Especialistas independentes confirmam que o ingrediente modificado tem efeitos neurológicos graves a longo prazo, confirmando assim as acusações. Neste ponto, a reputação de Gregory sofre uma queda lenta e inexorável. Ele é convocado perante o Congresso, e suas respostas são examinadas sob um microscópio. O público, que o admirava há anos como um empresário visionário brilhante, agora o via sob uma luz completamente nova. Sua imagem está se desintegrando, vítima de sua própria ganância e desdém pela ética. O mundo que ele construiu com base em influência e manipulação está desmoronando ao seu redor. A mídia, antes indulgente com suas manobras, não tem mais piedade. Gregório Lambert nada mais é do que um símbolo de um sistema corrompido. Eliud, por sua vez, vai embora, mas sabe que, de uma forma ou de outra, venceu. Ele não é mais invisível. Ele assumiu o controle de sua própria história. A história de um jovem cuja vida foi destruída pelos poderosos, mas que, por meio de sua resiliência e seu desejo pela verdade, conseguiu reverter o equilíbrio. 3 meses depois, o mundo mudou para Eliud. Este jovem, que até poucos meses era nada menos que um sem-abrigo, é hoje uma figura pública, um denunciante cuja história é hoje uma referência. Universidades o procuram, conferências sobre ética científica o convidam para falar.
Ele é convidado a se tornar um porta-voz dos direitos dos trabalhadores e a conscientizar sobre os abusos de poder no setor farmacêutico. Mas não é o exagero da mídia ou os aplausos que importam para ele. Este é o dignidade que ele encontrou, aquele que lhe havia sido tirado durante anos. Ele dorme em uma cama de verdade. Pela primeira vez em anos, ele pode se dar ao luxo de desfrutar da simplicidade de um quarto comum, um conforto cotidiano que havia se tornado um sonho distante. Esta estabilidade é um privilégio luxuoso, uma normalidade que ele preza, mas não esquece de onde ela vem. Seu rosto, antes marcado pelo cansaço e pela resignação, agora está mais calmo, mais sereno. Ele finalmente tem a oportunidade de reconstruir a própria vida. Mas não é só o reconhecimento público que o gratifica. O que ele ganhou foi uma identidade recuperada, e mais, voz. Durante uma entrevista na televisão, o apresentador, um homem apressado e sorridente, faz a pergunta que ele provavelmente esperava. Agora que tudo ficou para trás, você culpa Gregory Lambert? Há uma pausa. Um silêncio pesado, o da introspecção. Elliot está perdido em pensamentos, seu olhar vagueia pelo espaço por alguns segundos, então ele olha para a câmera. Seu tome calmo, controlado, mais determinado. Não há amargura em sua voz, apenas a serenidade de um homem que encontrou uma resposta após uma longa busca. Eu não queria vingança. Queria que ele ouvisse. Que ouvisse uma voz que ele havia apagado. Naquele dia, gritei porque sabia que era hora de alguém contar a verdade. Mesmo que ninguém quisesse ouvir isso de um morador de rua. As palavras soam no ar como um sino de verdade. O apresentador permanece em silêncio por um momento, tocado pela profundidade da resposta. Elliot não buscou vingança, ele buscou reconhecimento da sua existência, dos seus sofrimentos e, sobretudo, da verdade que carregava dentro de si. Não foi vingança, foi um grito de guerra à justiça. Gregory Lambert, por sua vez, sofreu uma queda vertiginosa. Condenado a uma multa pesada e excluído de sua empresa, ele viu seu império ruir em poucas semanas. Antes aclamado como um visionário no mundo dos negócios, agora ele é um pária. Seu nome, antes autoritário, agora é sinônimo de corrupção, abuso de poder e injustiça. Ele se esconde dos holofotes, evitando entrevistas e perguntas embaraçosas. Convites para conferências estão se tornando raros. Aqueles que o adoravam e celebravam agora estão virando as costas para o homem que antes consideravam um modelo. O vergonha do seu encontro cara a cara com Elliot se torna uma lição de moral ensinada em faculdades de direito, jornalismo e ética. Os alunos usam isso como um exemplo de como os poderosos podem abusar de seu status, mas também de como a honestidade e a resiliência de um único indivíduo pode expor injustiças gigantescas. Lá a revelação, o escândalo Arx 23 torna-se um caso clássico. Como um antigo estagiário, um desconhecido, um sem-abrigo, desafiou um multinacional e derrubou um dos homens mais poderosos da indústria. Gregório Lambert era um peão em um jogo que ele pensava dominar, mas que o esmagou com uma força que ele nunca imaginou. Elliot, por sua vez, não procurou se glorificar. Sua jornada se tornou uma fonte de inspiração para milhares de pessoas, mas ele continua humilde. Ele não se esqueceu de onde veio. Ele conclui seu primeiro livro com estas palavras, escritas com uma clareza que nunca teve no passado. Você nunca deve subestimar a voz daquele que o mundo se recusa a ouvir. Às vezes, é ele quem detém a verdade. Suas palavras ressoam como uma verdade universal e transcendente. Um homem, isolado e rejeitado, mudou o curso dos acontecimentos simplesmente se recusando a permanecer em silêncio. Elliot aprendi que a verdade não reside apenas no reconhecimento público, mas na coragem de diga o que precisa ser dito, mesmo quando o mundo parece fechado a esta verdade. Os ecos de sua história continuam a se espalhar. As pessoas que a ouvem não se contentam em seguir uma simples história de vingança. Eles veem nele um símbolo da luta contra a injustiça, uma ilustração do que pode ser alcançado indivíduo determinado para fazer sua voz ser ouvida, mesmo quando ela parece insignificante. E talvez, através de sua jornada, todos eles aprenderam uma lição importante, que a verdade ainda tem força, mesmo quando parece esmagada pelo peso das mentiras.